Olá, amigos. Hoje temos mais histórias. Ou por assim dizer, uma história eu vou contar. É uma história que eu ouvi. Não sei se vocês se lembram, mas o meu primeiro vídeo eu disse que eu ia contar histórias que eu havia lido, que eu havia ouvido e que eu havia vivido. Essa história que eu vou contar hoje foi uma história que eu ouvi. Lá pela década de 80, a de 70 também, mas foi na década de 80 que aconteceu esse fato que eu ouvi essa história. Eu sempre ia nos finais de semana para visitar o Lar Marília Barbosa em Cambé. Eu morava em Londrina. Eu tinha duas filhas pequenas, a Sheila e a Karina. Da Sheila eu já contei a história, mas a Karina veio depois dela, 2 anos depois dela. Eu falo que Deus me deu de lambuja. Quem foi da minha geração sabe o que é lambuja. Então foi Deus que me deu de presente a minha caçula, Karina. Logo 2 anos depois da Sheila. Então eu fui muito abençoada, viu, por Deus, com os filhos que eu tenho. Eu tenho o Carlos Henrique, que nasceu em 70. 10 anos depois veio a Sheila, que eu já contei a história dela, e 2 anos depois da Sheila veio a Karina. Então eu tinha as duas pequenas. O meu filho era rapazinho. E eu sempre ia lá para visitar o seu Hugo e a Dona Dulce, o paizinho e a mãezinha. O seu Hugo Gonçalves sempre foi o ícone do espiritismo no norte do Paraná, desde 1953, quando ele mudou de Matão para Cambé e assumiu o Lar Marília Barbosa. Então eu estava sempre lá, fazia parte da minha vida conviver com o seu Hugo e a Dona Dulce e com o lar, com o centro Allan Kardec de Cambé. Apesar de que o centro que eu fazia parte na época, estudando, fazendo campanhas e tudo mais, era o Centro Espírita Nosso Lar em Londrina. Mas nunca abandonei o Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. E eu ia lá visitar o seu Hugo, que ele morava nas dependências, no quintal lá, a casa dele ficava no mesmo terreno que o Lar Marília Barbosa. O centro também, a gráfica também. Aí peguei as meninas e fui para Cambé. E era um final de tarde. E estava começando a anoitecer, a Dona Dulce falou, Celinha, fica para jantar com a gente? E é lógico, né? Quem queria negar de jantar com a Dona Dulce e o seu Hugo? As meninas ficavam brincando com as meninas do lar, então eu estava tranquila lá. De repente chegou visita. Um pessoal do Guarujá, estado de São Paulo, que é onde eu moro hoje, estado de São Paulo, né? Eu moro em Campinas, mas eles eram do Guarujá. Aí pensem numa mulher que entra num ambiente e ilumina tudo com o seu riso, com a sua presença marcante. Era a Marisa. Marisa tinha uma banca de livros espíritas no centro do Guarujá. Eu já conhecia, sem saber quem era ela. Aí o seu Hugo e a Dona Dulce convidaram ela para sentar à mesa com a gente. Ela sentou e encontro de amigos numa mesa sempre sai história, né? Por isso que nessa mesa que eu estou é que eu decidi contar minhas histórias para vocês, porque essa mesa aqui já foi o palco de muitas histórias contadas por vários amigos. E por eu mesma, né? Aí a Marisa, logo depois que a gente terminou de jantar, ela começou a contar a história. O seu Hugo que convidou ela. Falou, Marisa, conta para nossa irmã Célia a história tua com a pomada do vovô Pedro.
Aí ela começou a contar a história. Do jeito que ela começou a contar a história, eu me vi num cenário que parecia de um filme. Ela contando. Eu espero contar para vocês na mesma proporção, porque eu jamais esqueci a história. Conta-se que o seu Pedro, numa cidade de Minas Gerais, eu não sei qual que é, ou pelo menos não lembro, tá? Qual é o nome da cidade. Ele tinha um centro espírita e uma creche de crianças. E eles resolveram fazer uma campanha e aumentar esse espaço para fazer um lar de idosos. E o seu Pedro, ele era pedreiro. E ele que estava comandando as obras. E lá foi o seu Pedro trabalhar logo cedo. E como bom pedreiro, né? Na hora do almoço, ele acabava de almoçar e se encostava para tirar aquela sonequinha de 15 minutos, que faz toda a diferença mesmo, se todos nós fizermos. Ele encostou a cabeça depois do almoço, e do jeito que ele encostou a cabeça, num saco de cimento que tinha lá, apareceu na frente dele um espírito vestido com uma túnica bege, muito linda, e ela brilhava aos olhos dele como vidente, né? Ele era um médium vidente. Aí, ele quando viu aquele espírito, a primeira coisa que ele fez é o que todos nós fazemos, quem é vidente. O que o senhor está querendo de mim? Ele perguntou para esse espírito. Esse espírito falou assim, pega um lápis e um papel que eu vou pedir para você anotar algumas coisas. E como nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que não é bem assim não que funciona. Se um espírito aparece na minha frente agora, eu vou falar, espera que agora eu estou ocupada. Isso não acontece porque eu não sou vidente, tá? Mas se eu fosse vidente, é a primeira coisa a fazer. Espera que agora não é o momento, agora eu não posso conversar com você. E foi o que ele fez. Falou, não, anota aí que eu vou te dar os motivos certos para você me ouvir. Aí o seu Pedro pegou o lápis dele de pedreiro, arrancou um pedaço de papel do saco de cimento e falou, pode falar, eu vou anotar. Aí o espírito foi anotando, foi falando e o seu Pedro anotando. Aí o seu Pedro, observando que as coisas que ele falava eram medicamentos, ervas, coisas do tipo. Falou, tá bom, já anotei, agora você pode me contar por que você está mandando eu escrever isso aqui? Falou, porque você vai fazer uma pomada com isso. Ele falou, ah, é? Então me dê motivos para isso. Aí o espírito fala, então tá, escute que eu vou te contar o porquê. Eu era um sacerdote egípcio. No tempo que eu era sacerdote, a minha função no templo era todos os dias sair com um escravo e arrecadar alimentos no mercado que estivessem sobrando ou estivessem em estado perecível, que eles não iriam comercializar. Aí nós íamos lá arrecadando tudo. Depois que a gente arrecadava, o escravo levava até o Vale dos Leprosos. Nenhum contato nós tínhamos com eles. Só deixava na entrada do vale e depois os leprosos pegavam os alimentos que a gente conseguia angariar nessa caminhada no mercado. Um belo dia, voltando para o templo, fui tomar banho. Quando eu vi, o meu peito tinha uma ferida bem no meio do meu peito. Uma ferida avermelhada, sangrando, purulenta. Eu fiquei apavorado. Como eu atendia e mandava para os leprosos muita coisa de ungüentos,
eu comecei a usar os ungüentos e colocar nessa ferida no meio do meu peito. E mantive essa túnica cruzada na frente do corpo para que ninguém visse o meu peito. Porque a ferida ia aumentando, estava aumentando. E ela ardia e soltava pus. Ela sangrava, não podia nem encostar nela. Então, era algo muito doloroso. Um belo dia eu estava no mercado. E eu vi encostada na parede uma mulher com uma criança, um menino. E dava para ver que ela estava muito cansada. Parecia que ela tinha viajado muito. Aí eu me aproximei dela e falei, a senhora quer que eu segure um pouco teu filho para a senhora fazer alguma coisa que queira fazer no mercado? A senhora agradeceu e deu para ele o menino. Do jeito que ele segurou a criança no colo, o menino enfiou a mão dentro da túnica dele e colocou no meio da ferida. Do jeito que a criança fez isso, aquilo lá queimava como fogo. Deu um desespero nele, que aquilo queimava, doía muito. Aí a mulher chegou e falou, pode me dar meu filho. Eu já terminei o que eu tinha que fazer. Ela entregou a criança para essa mulher e foi correndo lá pro templo, que ele queria se banhar, trocar a túnica, porque ele desconfiava que tinha sangrado, porque tinha queimado demais, a hora que a criança tinha colocado a mão dentro da túnica dele. Aí quando ele chegou e foi tirar a túnica para se banhar e pegar uma túnica limpa, ele olha o seu reflexo e quando ele olha, o peito dele estava limpo. Ele abaixa a cabeça e olha. Não tinha nem vestígio que havia tido uma ferida tão grande no meio do peito dele. Tudo bem. Ele conta que depois disso ele continuou trabalhando, mesma coisa de sempre. Pegando a comida no mercado, mandando para os leprosos. E um belo dia ele desencarnou, né? Porque nós temos o nosso limite de fluido vital para viver. Um dia nós voltamos para a pátria espiritual. E isso ocorreu com ele. Chegando do lado de lá, assim como todos nós, ele encontrou amigos. E entre esses amigos estava um que tinha sido sacerdote junto com ele. Ele falou, meu amigo, eu tive uma existência muito feliz. Mas eu tenho uma coisa que eu quero saber que aconteceu comigo, que eu não sei explicar o motivo. Ele falou, eu quero saber. O que aconteceu que depois que aquele moleque enfiou a mão na minha roupa, a minha ferida curou? Esse sacerdote olhou bem para ele com muito carinho e disse, meu amigo, você foi o primeiro milagre de Jesus na Terra, que não foi registrado por ninguém, só por você. Então, seu Pedro, desde então, todas as minhas encarnações sempre foi pedindo para reencarnar em meio médico, científico, para descobrir todos os medicamentos que fossem necessários para ajudar os seres humanos a ficarem bem, a terem saúde. Aí o seu Pedro falou, não, tudo bem, meu amigo. Agora eu entendi o porquê que você está me passando essa receita. Então, você vai arranjar grupos de companheiros da doutrina abençoada que vocês abraçaram e vocês vão fazer essa pomada. E ela vai ter que ser distribuída gratuitamente. Então, são vocês mesmos que vão fazer a pomada, é que vão comprar o que é necessário para fazê-la e distribuir a quem tiver necessidade.
Aí o seu Pedro falou, mas como que eu vou saber quem tem necessidade? Não se preocupe, meu irmão. Eles vão aparecer quem precisa. Principalmente agora que você está fazendo aí essa construção para receber idosos. Normalmente a pele dos idosos tem problemas. Então, o único segredo dessa pomada, eu vou te contar como é que vai ser feita. E vocês vão fazer do jeitinho que eu tô falando, tá? Não, tudo bem, vou fazer sim. E dito isso, o seu Pedro fez. Só que todas as crianças da creche chamavam ele de vovô Pedro. E essa pomada, então, levou o nome de vovô Pedro. Foi um sucesso tão grande no meio espírita e espiritualista que alguns grupos, em vez de colocar a pomada do vovô Pedro na embalagem, começaram a colocar unguento de paz, unguento de Nossa Senhora, vários nomes. Mas é a pomada do vovô Pedro. Elas são distribuídas gratuitamente no Brasil inteiro. Se não me falha a memória, tem 17 grupos no Brasil que fazem essa pomada. E chegou até a Labofarma essa pomada um dia. E a fama que ela tinha aqui no Brasil. Porque o Brasil, se vocês não sabem, é o maior país espírita do mundo. O espiritismo nasceu na França. E eu vou contar a história para vocês num outro vídeo, não neste. Mas foi aqui no Brasil que ele recebeu seus adeptos ao espiritismo. Então, essa pomada realmente é feita por 17 grupos. Eu, quando morava em Londrina, eu pegava com o seu Hugo Gonçalves, porque ele fazia parte de um grupo, ele e a Dona Dulce faziam parte de um grupo de Cascavel. E eles me descreveram como é que era o final de semana que eles passavam fazendo essa pomada. Eles iam para lá. Normalmente, eles reservavam uma escola, um ambiente assim, que era bem grande e que tivesse cozinha. Só eram convidados as pessoas do meio médico, enfermeiros, pessoas dentro da área da saúde e que também fosse envolvida no grupo espírita de preferência. Porque o tempo todo em que eles estavam manuseando os elementos para fazer a pomada, tinha alguém lendo o Evangelho, explicando o Evangelho, fazendo palestra. Outros grupos com corais, cantando músicas enaltecendo a mensagem de Jesus na Terra, enaltecendo o amor de Deus a todos nós. A Dona Dulce era um espírito maravilhoso, nem preciso contar muito, mas ainda vou contar a história completa dela. Dela e do seu Hugo. A Dona Dulce, ela ficava nas embalagens com as outras senhoras, higienizando para serem colocadas pomadas. Naquela época, nós não tínhamos indústrias tão boas de fazer embalagens para pomada. Então, sabe o que o meio espírita fazia? Nós íamos nas lojas que revelavam fotos. Para quem não sabe, não tem conhecimento, foi uma época em que nós usávamos nas nossas máquinas fotográficas filmes de polietileno. E eles vinham numas embalagens pretinhas assim de plástico, fechadinhas, bem fechadas. E era tirada essa tampinha para usar o filme. Então, essas tampinhas e as embalagens, nós do meio espírita, nós arrecadávamos desses lugares que revelavam fotos. E era nessas embalagens pretas que eram distribuídas as pomadas.
Realmente era um trabalho muito árduo. A única coisa que essa pomada tem que deve ser observada é que ela não deve ser passada em círculos. Ela deve ser passada em linha reta. Por quê? Porque durante todo o tempo em que eles confeccionam essa pomada, ela é energizada pelos cantos, pela leitura do Evangelho, pela exposição das mensagens espíritas. Então, durante todo o tempo, um final de semana inteirinho, sábado e domingo inteiros, esta equipe não se dispersa, não sai dali. Fica à disposição de fazer a pomada. Vocês não me perguntem aonde que é distribuída, porque realmente eu não sei. Mas eu descubro, eu sempre descubro, eu vou atrás. Aqui em Campinas eu já descobri. Uma grande amiga, uma irmã do coração, ela recebe essas pomadas e distribui. Eu sei que tem outra também. Mas normalmente eu peço só para uma, que ela me traz aqui em casa. E eu preciso, porque realmente eu tomo medicamentos sérios para me manter viva. E esses medicamentos fazem com que eu fique com o sangue líquido, porque eu tenho stent, eu fiz angioplastia, então foi colocado safena no meu coração e foi colocado stent. E eu sempre tive pressão alta. Então esses remédios que eu tomo são anticoagulantes. Eu levei um tombo outro dia, bati na parede. Tá vendo essas manchas? Essa aqui já está diminuindo, eu tô passando a pomada. A semana que vem eu posso mostrar. Essa aqui não deve nem existir mais a semana que vem. E a mais feia que tá. Ela estava no meu braço inteiro, até o cotovelo. Dá para ver alguns vestígios aqui, ó. Porque eu caí e me apoiei com o braço direito. Porque o braço esquerdo meu não tem mobilidade. Mobilidade suficiente para segurar meu corpo, porque não é tão pequenininho, né? Então eu estou passando a pomada assim. Fato curioso, uma vez eu estava na casa da minha irmã, em Londrina, e eu comecei com uma dorzinha de garganta. Isso não é comum em mim, mas lá é muito frio, né, no Paraná. E eu comecei com uma dorzinha de garganta. E era à noite, eu falei para ela, falei, Cecília, você tem algum remédio para garganta aí? Porque eu não estou aguentando de dor na garganta. Ela falou, Celinha, não tenho, eu tenho remédio para um monte de coisa, mas para garganta não tenho não. Eu não tive dúvida. Tinha um pedaço de pão na mesa, uma travessa com pães. Eu lasquei um pedacinho do pão. Eu estava com o potinho da pomada. Eu pincelei esse pedacinho de pão na pomada, pus na boca e engoli com a saliva. Do jeito que eu engoli, o pãozinho foi passando aqui e a dor, ó, fez... Sumiu. Eu não estou fazendo propaganda da pomada, não, porque ela é muito difícil de achar, tá? É só nos meios espiritualistas que vocês vão achar essa pomada. Mas realmente ela curou muita gente. Essa é a minha história deste vídeo. No próximo eu vou contar outras histórias para vocês. Ah, mas como eu estou falando de... Eu sou falante, já falei para vocês. Cantante eu não sou, mas falante sou. Eu estava encerrando e lembrei de uma coisa de contar para vocês. De falar para vocês. No meio espírita não é muito comum esse negócio de trabalho de cura, não, viu? De jeito nenhum, não é. Não é nem incentivado. Porque muitos charlatões se aproveitam da boa vontade e da fé de muita gente e se aproveitam disso. Mas não, a nossa família teve uma experiência com isso que eu vou contar para vocês. Para não dizer que eu não contei nenhuma história hoje, vou contar uma hoje. É pequenininha, mas vou contar. O meu irmão tinha 7 anos, ele pegou esquistossomose na década de 60. Não tinha cura.
Era a famosa doença da barriga d'água. Eram vermes, né? A mamãe levou o meu irmão até o posto de saúde da cidade de Londrina, que era muito famoso e muito sério. E o doutor João Dias Aires é quem atendia lá. E a mamãe conhecia ele, que a mamãe conhecia quase todos os médicos de Londrina, por ela ser enfermeira, né? Só que nessa época ela era professora. E como professora, ela estava sempre levando os alunos no posto de saúde para fazer exames, para pegar remédios, então ela tinha contato direto com o posto de saúde. O doutor João de Azares chamou a mamãe e falou: Clarice, teu filho tem no máximo 6 meses de vida. Ele está com esquistossomose. Fácil isso, não é não? Você saber que você vai perder um filho em 6 meses por uma doença? E a mamãe saiu assim a perguntar para todo mundo, né? O que ela iria fazer? E no meio espírita, uma amiga dela convidou ela para ir para Congonhas, em Minas Gerais, onde José Arigó atendia gratuitamente a todo mundo que o procurava para resolver problemas de doenças, e muitos eram curados. A mamãe foi. Segundo ela, ela tinha dinheiro para comprar pão e banana para eles comerem. Mas foi assim que seguiram viagem, chegaram a Congonhas. Aí foram lá para a fila do Arigó na hora dos trabalhos. E eu vou contar um fato que aconteceu, que um amigo me falou que tem num livro, mas a mamãe estava na fila e ela que contou para mim. Eu não li em lugar nenhum. Ela estava na fila com o meu irmão e tinha um homem na frente dela, cego. Aí ele começou a falar com o Dr. Fritz incorporado no Arigó. O Dr. Fritz é um espírito muito sério, muito trabalhador, com as suas equipes encarnadas e desencarnadas, trabalhando incansavelmente em prol do próximo. E José Arigó recebia o Dr. Fritz. Aí ele Dr. Fritz incorporado no Arigó, chegou na frente desse cego e falou: você pode sair da fila, você eu não atendo. Você eu não curo. E ele muito sério, ele fala muito alto, Dr. Fritz. E a mamãe atrás tremia, né? Falava assim: o que está acontecendo? E ela prestando atenção. Aí o cego virou para ele e falou assim: mas por que não? Você cura todo mundo. Você tem que me curar também. Ele falou: não, eu não tenho que te curar. Principalmente porque você está pagando por um erro sério desta vida. Não é nem de outras, não é dessa, viu? Você vai morrer cego. Quem mandou você ficar observando a lua de mel, a núpcias da tua filha pelas frestas das paredes de onde vocês moravam? Então você vai morrer cego. Eu não vou te atender. A mamãe tremia. Ela falou: nossa, imagina você ver isso acontecer na tua frente. Aí ela ficou lá, estava segurando na mão do meu irmão, né? Aí o Dr. Fritz foi, sentou numa mesa e fez um sinal para ela, falou: vem aqui. Aí ela foi com o meu irmão. Aí ele estava escrevendo num papel. Ele esticou esse papel para minha mãe e falou: compre esses remédios e dê para o teu filho. Ele vai ficar curado. Aí a mamãe foi procurar saber que remédios eram aqueles. E sempre tinha médicos ali por perto. Aí um médico falou para minha mãe: deixa eu ver o que ele receitou. Aí ele olhou e falou: ó, alguns medicamentos aqui não tem em todas as farmácias do Brasil. Então, este e este que tem aqui, esses são remédios importados. Você não vai encontrar em qualquer lugar. Mas parece que tem uma farmácia aqui em Congonhas que vende esses medicamentos. Vai lá ver se tem, você já compra. E a mamãe conseguiu comprar. E voltou para Londrina. Essa doença que meu irmão tinha, barriga d'água, né? Provocada pela esquistossomose, tinha que ser feito os exames todo mês.
E a mamãe chegou, já estava quase nos dias de fazer os exames. Ela levou ele para fazer os exames lá no posto de saúde. No dia que ela foi receber os exames, que era o dia seguinte, as coisas funcionavam, viu? Funcionava direitinho, era tudo muito rapidinho. O pessoal fazia tudo, um trabalho muito bem feito. Década de 60 era bem diferente de hoje. Aí, quando ela foi buscar os resultados dos exames, a enfermeira falou: Dona Clarice, doutor João quer falar com a senhora. Aí a mamãe foi lá. Ele falou: Ó, eu tô com os resultados do teu filho aqui. O teu filho está curado. O que a senhora aprontou com ele? O que a senhora deu para ele? Aí a mamãe tirou da bolsa a receita do Dr. Fritz e ela contou a história. Como que ela tinha conseguido aquela receita. E deu para ele. Olha, isso aqui que eu dei pro meu filho. Ele falou, espera um pouquinho, eu vou anotar. Ele pegou e anotou. O Dr. João de Azares anotou todos os medicamentos que o Dr. Fritz tinha receitado para o meu irmão. Centenas de pessoas que estavam com esquistossomose em Londrina foram curadas graças a essa receita. Aliás, eu contei essa história para a filha dele, que mora em Londrina, uma grande amiga. E nós nos emocionamos muito de falar isso. De eu contar para ela, ela ouvir, e ela falar, nossa, o papai era muito mesmo antenado, ligado nessas coisas. Ele ouvia o povo, e nós sabemos o quanto foi o trabalho dele gratificante em Londrina. Bem, se acharem a pomada do vovô Pedro e precisarem, usem, porque agora vocês sabem a história da pomada. Mas cuidado, trabalhos de cura tem que ser muito bem analisado e pesquisado. Se um dia você souber que tem trabalhos de cura, seja honesto consigo mesmo. Se não leu as obras espíritas, leia, principalmente o livro dos médiuns, que fala muito sobre isso. Vejam bem, primeira coisa que nós temos que ver quando vamos num trabalho de cura é saber quem é o médium, saber da sua idoneidade moral, financeira, humana. Allan Kardec nos ensinou a raciocinar, a ter a fé raciocinada. Nós vamos falar sobre isso futuramente. Hoje tá bom, não tá? Já distraí vocês um pouco contando uma história.